Meus amores, propriedades coligativas das soluções. Fizemos um estudo a respeito de como é que se calcula a concentração de uma solução, grama por litro, mol por litro, etc. Em resumo, uma solução é eu pegar uma substância química e misturar com outra. Se a mistura ficar homogênea, totalmente homogênea, nós teremos o que a gente chama de uma solução. Essas tais misturas, soluções, por exemplo, um pouquinho de açúcar dissolvido em água, apresentam propriedades chamadas de propriedades coligativas, que dependem das ligações químicas presentes na solução em questão. Por exemplo, ao dissolver açúcar de mesa em água, eu estabeleço interações intermoleculares, obviamente, entre as moléculas de açúcar e as moléculas de água. Hoje, o aspecto qualitativo da bagaça, vê se ele entende. Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenha em um recipiente apenas um solvente puro. Por exemplo, uma panela com água, um becker com etanol, álcool etílico purinho, só tem o solvente. E eu vou acrescentar ao solvente em questão, eu vou adicionar um soluto na intenção de preparar aquilo que nós conhecemos como uma solução. Traduzindo, pega aí açúcar, sal de cozinha, sal na água, e eu quero saber, ao fazer isso, que mudanças eu promovo em algumas propriedades da água. Vê se ele entende. Do solvente em questão. Todo líquido, ele tem temperatura de ebulição, a temperatura na qual o líquido ferve. Por exemplo, fosse água, a água ferve ao nível do mar a 100 graus Celsius. Todo líquido tem temperatura de congelamento, TC, congelamento. Por exemplo, a água congela, começa a congelar a 4 graus e finda o congelamento a 0 grau ao nível do mar. E todo líquido tem uma propriedade chamada pressão de vapor. Pressão de vapor. Guarda. Se um líquido evapora facilmente, ele tem uma grande pressão de vapor. Se ele evapora dificilmente, é porque sua pressão de vapor é baixa. Tudo bem. E eu quero saber o seguinte, ao acrescentar açúcar e ou sal na água, ao acrescentar um soluto em um solvente, o que vai acontecer com a temperatura de ebulição do solvente, a temperatura de congelamento e a pressão de vapor? Tem que ir direto ao ponto. Vamos direto ao ponto, que é o seguinte, quando você acrescenta um soluto em um solvente, a temperatura de ebulição aumenta. Amores, cuidado, desde que seja um soluto, que a gente chama de soluto não volátil. Ô Dio, o que é um soluto não volátil? Uma coisa que não evapora facilmente, por exemplo, sal ou açúcar, acrescido a água. Por que a temperatura de ebulição, Dio, ela aumenta? A água ferve, evidência primeiro, a 100 graus Celsius, ao nível do mar. Dissolve sal na água, põe para ferver. Você verá que essa água com sal, ela só vai começar a ferver acima de 100. Qual é a razão? A razão é que antes eu tinha só água, eu tinha apenas que quebrar a ligação de hidrogênio entre as moléculas de água. Água com sal, agora eu tenho a água, mas tenho também os íons do sal lá, prendendo as moléculas de água no estado líquido. Essa água só vai ferver na temperatura mais elevada. Pode experimentar, você verá. Experiência boa de fazer, ó. Pega 2 recipientes iguais, num coloca água, no outro você põe água com açúcar dissolvido. Põe para ferver, você verá que onde havia só água, a ebulição começa. Onde havia água com açúcar, a ebulição só vai começar algum tempo depois. Ou seja, só vai iniciar numa temperatura mais elevada, mais alta.
No próximo encontro veremos se dá para fazer conta aí, se dá para eu calcular em que temperatura essa água vai ferver depois que eu acrescento nela sal e ou açúcar de mesa dissolvido na água. Pegou? Então guarda aí, a temperatura de ebulição aumenta. Ô Gil, e a de congelamento? A de congelamento diminui. A água congela a 0 grau ao nível do mar. Te garanto, se for água com açúcar dissolvido, vai congelar numa temperatura mais baixa. Vai congelar 0 a -1, -2, dependendo da quantidade de açúcar e ou de sal que você dissolveu nessa água. E a razão tem a ver com o seguinte: para que a água congele, as moléculas de água têm que se aproximar. Se tem sal e ou açúcar ali, esse sal e ou açúcar vai ficar entre as moléculas de água, dificultando a aproximação delas. Esta aproximação só vai acontecer numa temperatura mais baixa. Agora a pressão de vapor. Se você dissolver açúcar e ou sal de cozinha na água, a pressão de vapor do solvente, a pressão de vapor, ela também diminui. Por exemplo, se for sal na água, os íons do sal formam com a água uma ligação chamada ligação íon-dipolo. Então o sal prende a água no estado líquido, dificultando a sua evaporação. Ela terá a sua pressão de vapor diminuída. Deixa eu te dar mais algumas evidências. Vamos reiterar primeiro. Ao dissolver um soluto não volátil, uma coisa que não evapora, eu dissolvo no solvente, sal na água, a temperatura de ebulição aumenta. A de congelamento diminui. E a pressão de vapor diminui. Vamos a algumas evidências? Olha lá. Água com açúcar dissolvido nela. Põe na chaleira lá, põe para esquentar. Você verá que a água ferve e a água com açúcar não ferveu ainda. Não é a mesma quantidade de água, tá? É porque essa água com açúcar só vai ferver numa temperatura mais alta. Congelamento. Pega a forminha de fazer gelo. Numa coloque só água. Na outra põe água com açúcar dissolvido. Põe no freezer. Observe isso ao longo do tempo. Você verá que onde havia só água, congelou. Onde tinha água com açúcar dissolvido, vai demorar para congelar. Ou seja, só vai congelar numa temperatura mais baixa. Outra fácil de fazer num dia quente. Pressão de vapor. Água num copo, no outro água com sal dissolvido. Deixa no sol uma semana. Você verá depois de uma semana que onde havia só água, a evaporação foi bem intensa, sobrou pouca água. Onde tinha água com sal, ainda vai sobrar muita água. Por quê? Os íons do sal retêm a água no estado líquido, dificultando a sua evaporação. Questão moderninha agora. Essas barragens com rejeitos de minério, que de vez em quando desaba uma, Lago do Rio Doce, Samarco. O pessoal está preocupado às vezes só com isso, poluiu a água. Mais que isso, ao dissolver coisas na água, a água passa a evaporar menos. Então essa poluição da água, ela pode modificar todo o ciclo da água que a gente conhece em nosso planeta. Então não é apenas a poluição que está ali. Adiós, até a próxima.